Boa noite, meninas. Boa noite, professora. Tudo bem com vocês? Professora, boa noite. Me ouvindo bem? Boa noite. Estão me vendo e ouvindo bem? Boa noite. A aula já está sendo gravada, tá? A partir de então. Hoje nós vamos falar um pouco de incontinência urinária e fecal, tá bom? Ok, professora. Vamos lá, meninas. O que é, então, incontinência urinária? Então, é uma perda involuntária de urina, ou seja, independe da vontade da pessoa, né? É um dos problemas mais comuns na idade avançada, ou seja, na idade do idoso. Mais frequentemente nas mulheres. Mas por que será mais frequentemente nas mulheres? Devido aí ao número de partos que essa mulher tem, e aí o assoalho pélvico fica mais frouxo, né? Fica menos resistente, e aí a tendência é que essa incontinência urinária seja mais agravada nas mulheres, tá? As pessoas idosas, principalmente as mulheres, podem ter uma incontinência de urgência. Tem que correr quando percebe a vontade de urinar, ou seja, quando ela menos percebe, ela já fez urina na roupa íntima, né? Ou de esforço. Como assim, professora? Ao espirrar, ao tossir, e aí involuntariamente sai uma pequena quantidade de urina. Perdem urina quando tossem, abaixam, carregam peso, riem ou espirram. Então, isso é uma incontinência urinária involuntária. Os homens idosos podem ter incontinência por causa de problemas da próstata. A forma mais comum é a incontinência urinária de urgência, mas também existe a incontinência funcional, ou seja, quando outras condições, como problemas de locomoção, alteração de memória, uso de remédio, os calmantes, os diuréticos, entre outros aí, impede que a pessoa chegue a tempo no banheiro e leve perda de urina, né? Isso acomete mais, então, os idosos. A incontinência urinária, então, pode ser de estresse, caracterizada pela perda involuntária de uma sincrônica ao esforço, espirro ou tosse. De urgência, caracterizada pela perda involuntária de urina, associado imediatamente precedida de urgência miccional, ou seja, a pessoa tem a vontade, não tem o controle do esfíncter e aí acaba apresentando diurese na roupa íntima. Mista, caracterizada pela perda involuntária de urina, concomitante à urgência miccional e ao esforço. Ou seja, neste caso tem as duas formas, né? A de urgência e de perda, ou seja, ele perde urina e aí ele percebe que tem que ir no banheiro com urgência e aí já não consegue ter esse controle mais do esfíncter. Por transbordamento, bexiga hiperativa ou síndrome de urgência, caracterizada pelo gotejamento e ou perda contínua de urina associada ao esvaziamento vesical incompleto. Pessoal, para o idoso, isso causa constrangimento, né? Muitas vezes eles apresentam aí essa incontinência urinária e aí não relatam, né? E aí muitas vezes ficam constrangidos em falar, em buscar tratamentos. A reabilitação na incontinência urinária, de que forma a gente reabilita a incontinência urinária, né? Orientar a família e cuidar para a aquisição de alguns hábitos gerais, como ingerir quantidade adequada, mas não excessiva de líquidos. Evitar o consumo de álcool e de cafeína. Reduzir a ingesta hídrica noturna. Por quê? Porque à noite acaba que a musculatura fica mais relaxada e a tendência é que faça mais urina na roupa, né? Interromper o hábito do tabagismo. Estabelecer horários, intervalos regulares para ir ou levar a pessoa idosa ao banheiro. Esse controle é muito mais difícil, né, pessoal? Porque ele já não tem mais controle do esfíncter e aí ele não tem mais
essa autonomia de, olha, eu quero ir ao banheiro agora ou depois, ou estipular um horário. Fica muito mais difícil. Fazer exercícios que melhoram a musculatura do assoalho pélvico. Como assim? Não sei se vocês já ouviram falar do exercício pompoarismo, né? Que a gente prende a musculatura e solta, prende e solta. E aí enrijece um pouquinho mais, ajuda a fortalecer, a enrijecer esse assoalho pélvico. Já ouviram falar, meninas? Pompoarismo? É uma dica que a gente pode também ofertar para o idoso, tá? Já sim. Na verdade, a gente nem tem que chegar na fase de idoso para poder já realizar esses exercícios. A gente já pode começar desde já. Investigar outras condições que comprometem a mobilidade e a chegada em tempo hábil ao banheiro. Claro que, se ele tem uma mobilidade prejudicada, e aí vem aquela vontade de ir ao banheiro, ele já não tem aquele controle do esfíncter, logo, até ele chegar ao banheiro, é muito mais lento por conta da mobilidade reduzida, né, ou prejudicada, e aí acaba eliminando ali na roupa mesmo. E o tratamento é realizado com medicamentos, fisioterapia para fortalecer a musculatura pélvica e mudanças de hábitos. A cirurgia, então, é indicada quando esses métodos não surtirem efeitos. E aí não depende de nós, os enfermeiros, né? Depende aí dos médicos cirurgião encaminhar ou não para a cirurgia. Nós temos também medidas não farmacológicas, que é a adaptação e manipulação ambiental, facilitando o acesso ao uso do banheiro ou o uso de coletores à beira do leito, né? Então, assim, se a gente tem o idoso, a gente coloca ele mais próximo ao banheiro ou então ofertar o uso de papagaio ou comadre, né? É uma forma de a gente ajudá-lo nessa incontinência. Ou mesmo o uso de fralda. Aí, quando a patologia se torna mais grave, aí o recurso mesmo é o uso de fralda geriátrica, tá? Exercícios de musculatura pélvica e treinamento vesical. Treinamento do hábito à micção prolongada. Isso tudo, gente, é um trabalhinho gradativo, né? Muitas vezes a gente não consegue atingir o nosso objetivo e aí o paciente precisa, sim, realmente realizar cirurgia. Nós também temos uso, não sei se vocês já ouviram falar, de Uripen. É um dispositivo parecido com um preservativo, mas tem um furo na ponta, e aí ele tem um coletor, para que ele tenha a micção ali, ele não tem controle, já vai direto para o coletor de urina. Só que tem uma desvantagem, né, pessoal? Quando a gente coloca o dispositivo, para os homens, né, peniano, acaba que a gente tem que colocar uma fita que segura esse dispositivo e acaba aí lesionando a pele peniana. Vocês já ouviram falar de Uripen? Alguém já viu? Sim, professora, sim, com certeza. É muito utilizado, principalmente no setor de psiquiatria, né, que coloca nos pacientes devido a alguns diagnósticos de abstinência e tudo mais, eles não sabem relatar realmente o que está acontecendo, é muito usado no setor de psiquiatria. E também é utilizado em alguns setores de semi-intensivo, que o paciente passa por um processo cirúrgico, alguma sequela é utilizado também, na UTI também, em alguns casos também. Certo. Só que a desvantagem é essa que eu acabei de falar para vocês. Acaba aí, se utilizado por um tempo prolongado, acaba lesionando ali o pênis, né? Quando encaminhar, então, ao especialista? A pessoa idosa deverá ser encaminhada ao urologista ou geriatra quando as medidas implementadas para tratar a incontinência urinária temporária fracassarem. Ou seja, a gente entra com toda essa intervenção e aí não surte efeito, a gente percebe que não está tendo o resultado desejado. Aí sim, a gente tem que encaminhá-lo para o urologista, né? Ou mesmo o geriatra, e aí ele vai dizer se essa pessoa, esse idoso, tem que realizar a cirurgia ou não, né? Cabe ressaltar que mesmo que a pessoa idosa seja acompanhada por especialista, a equipe de atenção básica deverá manter o acompanhamento da mesma, né? A gente já falou um pouquinho de atenção primária, com o programa Saúde da Família, uma vez que esse idoso seja cadastrado dentro desse território, cabe nós, enfermeiros, a realizar aí o controle e visita dos domiciliares deste idoso, né?
Mais para frente nós falaremos um pouco do programa de acompanhamento do idoso, que é o PAI. Isso daí para uma outra aula a gente vai estudar um pouquinho, tá? Então, quais são os impactos da incontinência urinária do idoso? A gente sabe que causa aí restrição da atividade física, ou seja, ele já se isola, ele não quer participar, né? Por conta que acaba deixando odor, né, pessoal? E a gente sabe que o odor não é muito agradável, né? Então, ele tem isolamento social, ele não é participativo, tem restrição de atividade física, aí ele já entra com baixa estima, autoestima, entra com insegurança, né? Depressão, alto custo financeiro, porque uma vez que ele encontra-se nesta situação, tem que passar por tratamentos, né? E logo comprometimento da qualidade de vida. Esse idoso, vocês vão perceber que eles vão cada vez mais se isolando para talvez não passar por constrangimento perante outras pessoas. Mas a gente sabe que entre os idosos isso é muito predominante, né? A incontinência urinária. A gente tem uma certa dificuldade no diagnóstico, né? Por que que a gente tem uma certa dificuldade em fazer o diagnóstico? Porque na hora que a gente vai entrevistar o idoso, ele se sente inibido em falar do problema dele, né? Então, a gente tem que abordar de forma bem singela para que a gente não cause constrangimento para o idoso, né? Eles acreditam que a incontinência é normal, né? Normal fazer xixi na roupa, mas a gente sabe que isso não é normal, né? O ideal é ir ao banheiro fazer xixi, mas eles acreditam que isso é normal. Acreditam ainda que não existe tratamento. Ora, uma vez que chegou nessa situação, não tem como reverter. E uma outra situação tem a cirurgia, né? Por conta disso, eles acabam ficando com essa informação para eles, mas logo, se nós formos enfermeiros de instituição, e aí logo a gente vai perceber que esse idoso tem incontinência sim, e precisa de tratamento, tá certo? E nesta hora que a gente vai fazer ali nossa avaliação, o que a gente deve perguntar para a gente não causar constrangimento no nosso idoso, né? Então vamos lá. Todos os idosos devem ser questionados sobre a perda de urinária. Seu João, fez xixi hoje? Antes de questionar, explicar o que era incontinência urinária. A gente tem que falar de forma com que ele entenda. Não adianta a gente falar com termos técnicos que o nosso idoso ele não vai entender, tá? E qual é a importância dessa identificação? A gente identificando essa incontinência, a gente pode ajudá-lo, né? A ter uma melhor qualidade de vida. Quem é que gosta de ficar urinado? Ninguém, não é? Então, a gente tem que explicar que nós podemos ajudá-lo. Após perguntar a primeira vez, dar uma segunda oportunidade ao paciente, reforçando a importância e o relato de perdas, mesmo que ocasionais. E em pequenas quantidades. Pessoal, em pequena quantidade também já é um sinal de alerta, tá certo? E aí, o que a gente pergunta? Seu João, você perde urina quando tosse, espirra, carrega peso ou sorri? Você perde urina quando tem vontade urgente de ir ao banheiro? Quantas vezes você urina ao dia? Quantas vezes você se levanta para urinar à noite? Muitas vezes ele tem vontade, e aí quando vem essa vontade, não tem o controle do esfíncter, e aí fez urina na cama. Você perde urina durante o sexo? Você usa alguma proteção para a perda de urina? Pessoal, lembrando que esse interrogatório, ainda mais lidando com incontinência urinária, junto com a sexualidade, é uma abordagem que não é fácil, né? A gente tem que primeiro passar uma confiabilidade, ele tem que confiar em você, profissional. Bexiga, você se esforça para urinar? Então, esses são alguns dos questionamentos para que a gente consiga ter
a avaliação de que eles têm ou não incontinência urinária. Mas também nós podemos identificar as manifestações não verbais, né? Odor, que é bem característico de diurese, né? Urgência para usar o banheiro, preocupações com posicionamento e limitações no vestiário, né? A gente sabe, quem trabalha com idoso aí sabe que muitas vezes quando ele faz xixi na roupa, ele fica mais esquivo, né? E aí a gente quer trocá-lo e ele reluta porque ele não quer deixar parecer que ele fez xixi na roupa, né? E o idoso com demência e incontinência urinária. Ele não tem reconhecimento de vontade de urinar, não reconhece o banheiro como local para urinar, não encontra o banheiro, não utiliza o banheiro adequadamente. Exemplo, dificuldade para retirar roupas, usar papel, usar o vaso sanitário. Ou seja, o paciente aí com demência tem muito mais dificuldade e logo o tratamento para este idoso de imediato que a gente faz é o uso de fralda, que ele não tem controle mais da sua vontade, né? Sinalização, e a gente pode estar melhorando aí a qualidade de vida com esse idoso. Com demência, a gente pode também usar sinalização do banheiro, né? Barras de adaptações também fora do banheiro, cadeira higiênica, adaptação de roupas, exemplo com velcro ou elástico, facilitando ali com que ele retire a vestimenta com mais facilidade. Melhorar a comunicação, estimular a independência, facilitar os passos, privacidade, identificar os sinais como agitação e treinamento do hábito, né? Tudo bem, então, pessoal, sobre incontinência urinária? Então, é a perda involuntária de urina, ou seja, o idoso não tem mais controle sobre o esfíncter, logo, quando vem essa urgência de urinar, e aí acaba ou pequena quantidade, ou total ou parcial, né, dessa perda involuntária de diurese. Pode ser o tratamento ali paliativo, como exercícios, né, do assoalho pélvico, ou cirúrgico. Só que quem decide isso não somos nós, é aí o urologista ou mesmo o geriatra, tá? Tudo bem, então? Ficou claro? Alguma dúvida referente à incontinência urinária? Incontinência fecal. Incontinência é a incapacidade de controlar a eliminação pelo ânus de gases ou fezes, de consistência líquida, pastosa ou sólida, até o momento desejado. Varia desde pequenas perdas de gás ou líquido até acidentes de grande monte. Sem importar o volume perdido, o paciente pode sentir-se bastante constrangido e inseguro, o que transforma de maneira substancial sua confiança e comportamento social. Pessoal, a gente sabe que essas patologias causam grande constrangimento em qualquer paciente, não necessariamente somente idosos, né? Em qualquer paciente. Uma vez que você não tem controle das suas eliminações, trazem constrangimento de verdade, né? Causas de diagnóstico. Várias alterações na fisiologia anorretal podem causar incontinência, sendo comum que os pacientes apresentem mais de uma deficiência associada, ou seja, alguma alteração fisiológica ali anorretal, tá? Para que o paciente venha a ter essa incontinência fecal. Como exemplo de estudos que podem levar à incontinência, destacamos os defeitos da musculatura do períneo causadas pelo parto vaginal, os traumas ou as condições associadas a cirurgias anorretal. Então, para que o paciente não tenha controle ali da eliminação fecal, ele tem que ter alguma patologia associada, né? Ou pode ser por grande partos, enfim, pode ter por trauma, fezes, tá? Alterações neurológicas também pode causar incontinência, mesmo com a musculatura intacta, tá? Logo, a gente tem que fazer uso de fralda, não tem jeito, né? A incontinência é um sintoma mais comum do que se imagina.
podendo ocorrer em qualquer faixa etária, com predominância em idosos, que a gente acabou de falar, né? Isso pode acontecer em qualquer faixa etária, mas predominantemente em idosos. A vergonha e a falta de comunicação com a família e com os profissionais de saúde podem dificultar o tratamento adequado desta afecção. A gente já conversou aqui que eles sentem vergonha e logo dificulta aí o tratamento desta incontinência, tá? O tratamento nem sempre está baseado em procedimentos cirúrgicos. A gente está falando de incontinência fecal. Ao contrário disso, estão indicados inicialmente correções de hábito alimentar e das medicações usadas pelo paciente. Atualmente são disponíveis tratamentos como exercícios de recondicionamento do controle anal e que apresentam bons resultados. Percebe aí que não é só cirúrgico, né? Em caso com indicação de tratamento cirúrgico, o cirurgião coloproctologista avaliará e definirá a melhor estratégia de abordagem, tá? Uma vez que ele achar que é cirúrgico, vai ser encaminhado para a cirurgia, tá certo? Tudo bem, então, pessoal? A aula de hoje é bem curtinha, né? A gente falou um pouco aí de continência urinária e fecal. Ficou alguma dúvida? Não. Certo, então. Meninas. Não. Foi um prazer participar da sua aula. Hoje consegui participar, poder falar, porque eu sempre estou saindo do plantão, né, professora? Desculpa. Obrigada, Denise. Nossa, mas eu sempre estou ouvindo a sua aula, tá? Nas videoaulas e respondendo a matéria. Sou muito grato pela oportunidade que estou tendo das suas aulas. Obrigada. E hoje eu estou fora, eu consegui assistir assim melhor, né? Participar melhor da aula, poder falar um pouco, né? Tá certo. Obrigada, meninas, pela participação de vocês. A aula hoje é bem curtinha, porque o assunto de continência é basicamente controle, né, e cirúrgico. E a gente sabe que os idosos são mais acometidos aí por essa patologia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Excelente final de semana para vocês e até semana que vem. Beijos. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Mãe, é só apertar o botão vermelho.